E aí pessoal, voltei e agora a gente vai falar de modelos de tomada de decisão de políticas públicas. Como vocês podem ver, eu troquei de camisa, né, porque não dá para gravar um vídeo todo esculhambado, né? Mas eu já gravei, então paciência, né? Pelo menos agora vocês podem ver que eu não desci do andaime, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou dar seguimento. Bora lá. Modelos de tomada de decisão em política pública. E aí a gente tem aqui incremental, racional e as suas variantes, certo? Vocês podem ver, se você é um concurseiro, está focado nesse concurso aí, que no edital tá lá. É desse jeitinho que está escrito aqui, o texto da nossa amiga Luana. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar a falar de alguns teóricos, né? Deixa eu só pôr aqui, vai. Modelos de tomada 110 e 220? Não. De decisão. Em PP. Partido Progressista, Deus me livre. É política pública mesmo. Vamos lá. Ó, vamos começar falando com o Rua. Lembra que a gente falou nos vídeos anteriores aí sobre o Rua? Ele diz o seguinte, que existem diferentes formas de pensar uma solução ou uma política pública em resposta a um problema público. 3 modelos principais de tomada de decisão em política pública são considerados, isso na visão dele. Primeiro é o modelo racional compreensivo, depois o modelo incremental e depois o modelo mixed scanning, ou análise misturada. Então vamos começar pelo modelo racional compreensivo que o Rua citou para nós. Tá? Vamos aqui, ó. Racional, tracinho, compreensivo. E aí o Rua ele se baseou por um outro cara, que é o H. Simon. Simon e Garfunkel. Não. Esses aí era cantor. Ainda são, acho que não morreram não. Vamos lá. Neste modelo, a tomada de decisão segue as seguintes atividades sequenciadas, certo? Então, neste modelo de tomada de decisão para uma política pública, você tem certas fases, certo? Atividades sequenciadas. A primeira delas é um objetivo para solucionar um problema é estabelecido. Então vamos lá. Você seleciona um objetivo para resolver o problema. Problema da sociedade. Por isso que você vai fazer uma política pública. Você está buscando isso. Segundo, todas as estratégias alternativas para alcançar o objetivo são exploradas e listadas. Então você lista e explora as possíveis soluções. Beleza? Todas as sequências significantes de cada alternativa
estratégicas são previstas e as suas probabilidades dessas consequências ocorrerem são estimadas. Então você, como eu posso falar aqui para você, você dimensiona as consequências, mensura o que pode acontecer, certo? Acho que tem um chapeleta aqui. Você mensura o que pode acontecer de acordo com aquelas alternativas de possibilidades que você listou. Por fim, a estratégia que parece resolver o problema ou que resolve com o menor custo é selecionada. Então, aqui você escolhe a melhor alternativa. Na verdade, quando você tem um problema, você pode não ser a pessoa mais pragmática, mas quando você tem um problema, normalmente você busca resolver o seu problema particular seguindo mais ou menos esses trâmites, né? Beleza. Este modelo racional compreensivo parte de um pressuposto ingênuo de que a informação, é perfeita e que não considera limites cognitivos em se analisar todas as opções políticas. Tampouco considera adequadamente o peso das relações de poder na tomada de decisão. Os decisores muitas vezes são obrigados a selecionar políticas públicas em bases políticas ideológicas ou aleatoriamente, sem referência a padrões de eficiência. O que ele quer dizer com isso? Ela, a Luana, julgando esse tipo de modelo de decisão, de tomada de decisão. É um modelo pragmático, é um modelo objetivo. Você pá. Só que a política ela é objetiva? Infelizmente não, deveria ser. Né? É muita discussão, é como a gente fala, é muito cacique para pouco índio. É muita gente querendo mandar e aí a sociedade fica jogada às traças. Mas tudo bem. O que ela diz aqui, em resumo, é que é um modelo pragmático, é um modelo objetivo, só que a política não é assim. Ela é prolixa, ranheta e subjetiva. Ela não vem para resolver. Às vezes o ator político ele tem que fazer o jogo político. E aí você não consegue fazer exatamente aquilo para ter uma solução efetiva para aquele problema. Certo? Beleza. Agora vamos falar de mais um outro, do outro modelo de tomada de decisão. Sai o racional compreensivo. E entra o incremental. E aí quem idealizou como é o nome do caboclo aqui? Lindblom. E o que o Lindblom pensou? Ele pensou que neste modelo incremental
As decisões de políticas públicas são vistas como um processo político caracterizado pela barganha e pelo compromisso entre decisores auto-orientados. As decisões limitam-se a decisões sucessivas anteriores, sendo, portanto, apenas marginalmente diferentes das anteriores. Dessa forma, ocorreriam apenas mudanças incrementais no status quo. O modelo incremental traz duas constatações ao processo de políticas públicas. A primeira: por mais adequada que seja a fundamentação técnica de uma alternativa, a decisão envolve relação de poder. Né? Então, vamos já pôr aqui. Ó. Primeira, vai ter que ter a negociata. E barganha. Entendeu? Por mais que o técnico, a pessoa que está lá, que idealizou a política pública, o técnico foi lá e deu o seu parecer sobre o que deve ou não deve ser feito em relação àquela política pública. Significa que essa visão técnica objetiva vai ser implementada? Não quer dizer. Por quê? Porque a política ela é subjetiva, né? E aí dentro da política vai ocorrer a negociata, a barganha, o apoio daqui, o tomar lá da cá, e o parecer do técnico sobre aquele problema pode ser totalmente deturpado. Eu cheguei a comentar para vocês em relação ao que foi aprovado recentemente na Câmara de Vereadores sobre a lei de zoneamento. E, aliás, eu cheguei a dizer para vocês também que é um dos grandes motivos de nós estarmos estudando agora para este concurso. Também tem a ver muito com a lei de zoneamento. Aliás, você pode até ver aí, né, eu cheguei a ver com vocês o resumo que eu fiz do edital, as atribuições do cargo, e aí você vai ver lá em relação à lei de zoneamento, né, não objetivamente, mas nas entrelinhas da sua atividade, né, desse cargo. Então, como eu falei para vocês, foi apresentado um parecer, né, foi apresentado um projeto de lei pela Prefeitura de São Paulo, né, pelo Executivo, foi passado para a Câmara de Vereadores, para o Legislativo, né, os representantes do povo, e eles modificaram muito o processo, o projeto de lei, e aprovaram ele com alterações pouco favoráveis à sociedade, certo? Bem, e temos mais aqui, ó. Os governos democráticos não possuem efetivamente de liberdade total na alocação de recursos públicos. Exatamente, porque se ele tivesse a liberdade total de alocação de serviços públicos, não seria um governo democrático, né? Consequentemente, seria um governo imperativo, né? Um governo ditatorial. Mas tudo bem, né? Seria mais uma característica aí. E aí temos a análise da Luana. Ó, a principal crítica a este modelo se refere à sua pouca compatibilidade com as necessidades de mudanças necessárias à gestão de programas e projetos, podendo gerar prejuízos à eficiência do Estado e legitimar um viés conservador no processo decisório. Não quer dizer que esse viés conservador seria um viés responsável, né? Talvez ele esteja tentando conservar aquela aristocracia dominante, né? Às vezes você tem aquele grupo de poder lá
que patrocinou os candidatos ali da Câmara de Vereadores. E aí eles, enquanto políticos, eles sofrem a pressão do grupo de interesse lá aristocrático, que financiou as suas campanhas, e ele é obrigado a atender, porque senão ele dança na próxima eleição. E aí ele perde a boquinha. Certo? Beleza. Bom, vamos falar agora do modelo de análise misturada, que eu falei para vocês lá no comecinho, que é o Mixed Scanning Model, que aí é um outro camarada que idealizou o trem. Vamos lá. O incremental é o... Vou pôr aqui, ó. Modelo de análise misturada. Vou pôr o termo em inglês também, porque pode ser que esteja escrito assim e aí você se embanana lá na hora da prova. Daquela escorregada no tomate. Mixed Scanning Model. E o camarada que idealizou isso aqui é ou camarada, né? Não sei se é homem ou mulher, enfim. É o Etzioni. Acho que esse cara aqui comia muita lasanha e ravioli. O Etzioni. Vamos lá. Combina a eficiência do Estado e legitimaram... Não. Então, volto. Fiquei, ó, 13. Combina elementos dos dois modelos anteriores, que a gente falou, o incremental e o racional compressivo. Prevê dois tipos de decisões. As incrementais, que são as decisões ordinárias, as decisões do dia a dia. Então, ó, no dia a dia, com Daniel Bork, né, ele passa na Band. Brincadeira, viu, gente? No dia a dia, as decisões ali do dia a dia, elas terão um viés incremental. Isso quer dizer o quê? Que o viés vai ser menos técnico. Né? Um viés menos técnico. Depois temos as decisões fundamentais, que são as decisões estruturantes ou estratégicas. Meu nome aqui são as... Quando for decisão, né? Eu vou escrever assim, quando for decisão estruturante, quer dizer, da estrutura do Estado. Ou de estratégia de governo, vai ser uma decisão de cunho fundamental, porque vai de encontro aos fundamentos do Estado, né? O Estado em relação à instituição política. Assim, tomam-se decisões estruturantes e estratégicas de forma mais racional possível, com um viés técnico, seguindo aqueles procedimentos, né, aquelas atividades sequenciais, né, aquelas fases que a gente viu lá no racional compreensivo, nessa parte aqui da análise mista. Tá? E as decisões mais detalhadas tendem a ser elaboradas e implementadas de forma incremental. Sugere que a tomada de decisões ótima consistiria numa busca apressada, superficial de alternativas, seguida pela investigação detalhada da alternativa mais promissora,
requer que os tomadores de decisão se engajem em uma ampla revisão do campo de decisão, sem se dedicar, no entanto, a uma análise detalhada da alternativa, como ocorre no racional compreensivo. Permitiria mais inovação do que o modelo incremental, porque o modelo incremental é muito engessado, você fica engessado na barganha, sem impor as demandas irrealistas do modelo racional. Quer dizer, às vezes você, no modelo racional, ele é muito utópico, porque você não vai conseguir fazer aquilo de uma forma tão bonitinha. E você também tira aquela influência pesada da barganha sobre a decisão política. Por quê? Porque você já vê logo, quais são as alternativas? Tem essa, essa e essa. Pô, eu acho que essa aqui é a melhor. Então beleza, vamos tacar ali pau em cima dela, vamos ver, vamos implementar e se pá, a gente corrige. A gente faz aquele feedbackzinho. Certo? Beleza. Segundo o que a gente iniciou aqui, a gente falou em 3 modelos principais. Mas aí eu tenho um modelo aqui que não é um modelo principal, mas não custa a gente acrescentar ele, porque às vezes pode cair a pergunta exatamente em cima desse. Né? Porque não adianta você estar vendo em relação à política pública. Pelo que eu percebi, a prova vai ser baseada no trabalho da moça aqui. Então, se ela escreveu, né, o examinador pode ter mesmo adotado o modo dela de pensar. Né? Bom, vamos parar de falar a abobrinha e vamos lá. Qual que é o modelo? É o modelo irracional. Modelo irracional. Ou lata de lixo. Ou garbage can model. Né? E aí, o que diz este modelo? Que aí não tem pensador, viu? Pelo que eu vi aqui, não tem, senão ela tinha colocado. Não sei de onde é que ela tirou, mas enfim. Vários modelos partem do pressuposto da irracionalidade na tomada de decisões políticas. Como assim? O modelo irracional, ou modelo da lata do lixo, um dos mais conhecidos dessa perspectiva, defende a forma inerentemente irracional do processo de tomada de decisão. Nega até a racionalidade limitada permitida pelo incrementalismo, como a gente conversou. Os demais modelos pressupõem um nível de racionalidade, de compreensão dos problemas e previsibilidade de relações entre os atores que não são obtidos na realidade, porque tem a negociata, certo? Para os defensores dessa abordagem, a tomada de decisão é altamente ambígua e imprevisível, pouco relacionada com a busca de meios para alcançar fins. As oportunidades de decisões são vistas como uma lata de lixo, em que vários problemas e soluções são jogados pelos participantes. A mistura do lixo numa única lata depende em parte dos rótulos vinculados às latas alternativas, como se fosse uma coleta seletiva. Mas também depende de qual lixo esteja sendo produzido no momento. Sob essa perspectiva, a construção de conhecimento é coletiva e a compreensão dos problemas e das soluções é limitada. O processo de políticas públicas se dá em um contexto de incerteza, em um sistema de tentativa e erro. E aí, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Muitas das vezes as decisões tomadas pelo Estado, elas são irracionais, né? Por quê? Porque o dinheiro, você vê como aqui no país a gente tem a perda de recursos públicos por decisões erradas, decisões irracionais, não pensadas, não previstas. Né? O cara tenta e erra,
tenta e erra, né? E aí ele fica tentando consertar. Esse modelo tira a aura de ciência e de racionalidade atribuída a quem? A tomada de decisão. Defende que os objetivos são frequentemente conhecidos para os decisores, assim como as suas relações causais. Os decisores, vamos ver aqui o que está escrito, definem as metas e escolhem meios em um processo necessariamente contingente e imprevisível. Então, gente, se você for analisar, mais uma vez, eu vou ressaltar para vocês, o nosso modelo de, dentro desse tema de política pública, enfim, a gente, aqui no país é fácil você definir qual é o modelo que a gente usa, qual que é de tudo que a gente disse, vários conceitos. A gente não consegue definir qual é o nosso perfil, porque é tudo um mix de tudo isso. Tudo isso. Tem hora que é uma coisa meio racional, aí tem hora que é uma coisa meio incremental, aí tem hora que é um misto, aí tem hora que é uma decisão meio irracional, e assim a gente vai caminhando, certo? Beleza. Bom, esse vídeo aí já passou dos 25 minutos, tá com 26 e uns quebraditos. Então no próximo a gente vai falar aqui, as perspectivas do neo-institucionalismo nas análises das estratégias e dos resultados das políticas públicas, como pediu no nosso edital. Então, até já já.